A paz do Senhor, irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com uma palavra boa para você. Eu estou feliz porque essa palavra fez bem para mim e eu acredito que ela fará bem para você também. E se ela fizer bem para você, você pode divulgá-la à vontade, pode espalhá-la com desejo, com oração, porque ela vai ser boa também para outras pessoas, tá certo assim? Eu estou feliz em estar pregando para vocês, é uma alegria muito grande mesmo, e eu quero já deixando com os vossos corações Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Sofonias 3, 12 e parte do 15. No 12, nós lemos assim: mas deixei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Quando eu li o livro de Jeremias essa semana, eu achei maravilhoso isso aqui. Mas deixei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. E a parte final do versículo 15 diz: o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Que coisa boa. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós cremos que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está no meio da nossa vida e no meio da nossa comunidade, no meio da nossa família, no meio da nossa cidade, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de espalhar a pregação da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito venha nos assistir nesse momento e venha consolar, e venha trazer cura para os que estão enfermos, esperança para os que estão desamparados, venha trazer alegria para os tristes, Senhor. Nós oramos acreditando na Tua transformação, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando sequência ao nosso culto e ainda embasados nas palavras de Sofonias 3, 12 e 15, vamos refletir um pouco sobre desligando o automático. A gente precisa desligar o automático, irmãos. E nesses tempos que nós estamos vivendo, os vários tipos de pressão da vida podem nos levar ao esgotamento, podem nos levar ao cansaço, ao abatimento físico, emocional e espiritual, inclusive com interferências em nosso sono. Nós precisamos ter um sono de qualidade, um bom sono, com fluxos e refluxos de instabilidade, desequilíbrio orgânico. Enfrentamos circunstâncias em que o nosso controle sobre o próprio corpo é, às vezes, pequeno e, às vezes, em algumas situações, nenhum controle, especialmente quando dormimos, quando relaxamos. Focar naquilo que você não pode mudar, com pensamentos repetitivos, com murmurações, enchendo-se de preocupação, de culpa, ocupando os outros, lhe causarão desgastes e danos à sua saúde e para os seus relacionamentos também. Há momentos em nossas vidas que precisamos nos desvincular do passado e do futuro. Duas coisas que nos atrapalham muito, o passado e o futuro. E nós precisamos focar no presente, no pão nosso de cada dia, no recolhimento diário do maná, como se estivéssemos lá no deserto.
É um tempo diferente para a terra, para a vida de todas as pessoas. Tempo diferente até para os demais tipos de vida. A Bíblia prescreve um remédio extraordinário, sobretudo em épocas de adversidades, de infortúnios, de crises, que o salmista aprendeu corretamente. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Eu me lembro, nas minhas orações com os meus filhos, eu sempre terminava a oração com esse Salmo 4, 8. Só que a gente fazia um ligeiro acréscimo, e durmo num instante. Uma maneira de levá-los a dormir imediatamente. Mas o Salmo, por si só, já diz tudo. Em paz me deito e logo pego no sono, que o Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Ganhamos muito no decorrer de um sono de 8 horas. Um sono REM, um sono profundo. As crianças e os adolescentes ganham o hormônio do crescimento. Crianças e adolescentes têm melhor rendimento escolar nos turnos da tarde. Está provado isso, estatisticamente. Estou aqui em meio à crise sanitária para recomendar que você durma. Estou aqui para dizer para você dormir. Dormir 8 horas. 8 horas. Só 8 horas. Há um líquido em nosso corpo que precisa desse tempo para fazer a faxina do nosso cérebro e da nossa coluna vertebral. Ele precisa de 8 horas para fazer essa faxina. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom demais. Deus é um Deus extraordinário. Enquanto a gente dorme, Ele cuida de nós, do nosso sono. Ele providenciou esse líquido para fazer a faxina do nosso cérebro, da nossa coluna vertebral. Então você precisa dormir 8 horas. 8 horas. Enquanto dormimos, as nossas células são restauradas. Os nossos neurônios são multiplicados. Ganhamos até massa muscular enquanto dormimos. Fomentamos a nossa criatividade. Quem dorme bem são pessoas criativas. Equilibramos o nível de cortisol. Produzimos lipidina para o apetite. O hipocampo se organiza e armazena as coisas importantes do nosso dia. A redução das atividades do córtex pré-frontal. Quanta coisa boa, irmãos. Você tem uma riqueza extraordinária dentro de você. Você tem, se não tem tudo, tem quase tudo que você precisa, que Deus viu que você precisava, que nós todos precisamos. O hormônio do sono, a melatonina, sinaliza o horário para se dormir de acordo com a criação divina de dia e de noite. Deus fez dia e fez noite. Tem um hormônio em nosso corpo que avisa que chegou a noite, que é hora de dormir. Você se lembra que os antigos diziam que noite foi feita para dormir? Pois é, eu concordo com isso. A noite foi feita para dormir, porque Deus fez dia e noite. Quem não dorme o recomendado acaba tropeçando durante o dia, tropeçando as coisas, esbarrando em tudo, com irritação, com mau humor,
se você vê uma pessoa se esbarrando em tudo, tropeçando em tudo, com mau humor, irritada, você pergunta a ela se ela dormiu bem, se ela dormiu o necessário, porque geralmente não dormiu. E por que estamos falando isso? Porque nós estamos falando preventivamente para muitos dos nossos ouvintes. E o filósofo Platão disse o seguinte: não espere uma crise para descobrir o que é importante para você. Haja preventivamente. Para quando chegar a crise, você já está preparado. Queridos e queridas, em meio às incertezas dos nossos dias, posso ouvir Jesus dizendo o seguinte, preste bem atenção nisso: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Pastor, onde está isso? Marcos 6:31. Jesus está chamando para repousar. E repousar num lugar oculto, num lugar deserto, longe de toda aparelhagem, de toda parafernália eletrônica dos nossos dias. Depois de um dia de diferentes e intensas atividades, torna-se necessário desligar-se do piloto automático, buscando o isolamento para abastecer-se novamente em contato com Deus e com a natureza que Deus fez. Quanto tempo que a gente não olha para o céu, que a gente não vê as estrelas, quanto tempo que a gente não contempla um pôr do sol, nem a lua. Platão, volto a citá-lo novamente, chamou esse tempo de divino ócio. E o italiano Domenico de Mari chamou de ócio criativo. E mais recentemente foi denominado de nadismo pelo brasileiro Marcelo Borer. Nós precisamos de um tempo para nós mesmos. Tira um tempo para você mesmo. Não fazer nada, nem para você e nem para ninguém. Um tempo de recolhimento espiritual, de meditação, de pensar. Você não precisa nem falar, é só pensar, só meditar, só atrair as coisas boas de Deus para você. Praticar esse ócio depende de uma santa rebeldia interior contra as regras de nossa sociedade obsessiva por resultados, competição, pregadora de culpas, que vende e troca o corpo pelo consumismo, pelas vaidades, pelas superficialidades. Tem que ter essa santa indignação com essa sociedade que troca o tempo, que vende para você. Tem gente que está no home office, mas está estressada de tanto trabalhar. Irmão, desliga o piloto automático, porque você vai morrer e vai ficar tudo por aí. Jesus está chamando a gente, Jesus tem um convite sempre maravilhoso, e Ele está dizendo assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, todos os cheios de peso dessa sociedade preconceituosa, injusta, machista, racista, incrédula, para repousar ao lado dele, à parte, num lugar de quietude. É Jesus que está chamando você para essa quietude. Às vezes o excesso de informações, muitas delas contraditórias e mentirosas, se transformam em fardos pesados demais para nós.
insistir com as nossas limitações diante das alavanches de crueldades e hostilidades pode nos levar ao adoecimento físico, emocional e espiritual, e tem muita gente já nessas condições. Por isso, Jesus nos convida para um cenário diferente e restaurador, com imagem da natureza, lugar para aguçar a imaginação, a criatividade e de mergulho na nossa interioridade. É isso que Jesus está fazendo conosco e quer fazer com você nesta oportunidade. Estamos falando de solitude, de estar acompanhado de si mesmo, por decisão própria, voluntariamente. Sem momentos de solitude, é impossível realizar grandes trabalhos. Quem disse isso foi um pintor, Pablo Picasso. Aprenda a ficar sozinho, a gostar disso. Não há nada mais libertador e poderoso do que aprender a gostar da sua própria companhia. Tiago está aqui, o JP está aqui, e eles gostam de ficar sozinhos, acompanhados deles mesmos. Aprenda a ficar sozinho, em silêncio, examinando o seu interior, com a alma cheia de gratidão em seu coração. Separe pelo menos 15 minutos diários para isso. E o tempo meu está escasso hoje, mas eu quero deixar para você Mateus 5, ou melhor, Mateus 6, 25 a 34, que Jesus fala sobre o andar ansioso pelas coisas dessa vida. Mas, finalmente, eu tenho uma outra recomendação boa para você. Eu já falei o contrário algumas vezes sobre procrastinação. Hoje eu quero falar numa outra perspectiva. Existe um tipo de procrastinação que é boa, que é recomendável para os momentos de crises e incertezas. Tem momentos, irmãos, que nós temos que parar e adiar e deixar para resolver depois. Se você não sabe como decidir, adie a decisão para reduzir o nível de estresse. Com a decisão adiada, há tempo para revelações de Deus, de novos insights, de criatividade. Esperar proporciona mais qualidade e energia para tomar decisões mais assertivas. Adiar, sim, mas com planejamento, rejeitando culpas e cobranças. É um adiamento administrado. O salmista diz no Salmo 40, de 1 a 3, esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, tirou-me de um lamaçal de dúvidas, de pensamentos, de dificuldades, de incertezas. Tirou-me de um lamaçal desse e colocou-me em terra firme e um novo cântico nos meus lábios. Que coisa boa, irmãos. Deus faz conosco. Então aprenda a se desligar do automático, dormindo mais e melhor. Aprenda a ficar à toa. Isso não é preguiça. São paradas necessárias para a restauração da vida, da alegria, do humor, ouvindo e sentindo o seu organismo, ouvindo o seu corpo, ouvindo a natureza e, sobretudo, ouvindo Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que você pratique isso, que você espalhe isso em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador dos céus e da terra, de
todas as coisas visíveis e invisíveis, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós aqui e sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado.